Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã, nosso Papo de Divã de volta. Eu sou Bianca Cirilo, sou psicóloga, pesquisadora na área de relações abusivas e hoje nós vamos conversar sobre algumas razões que fazem com que você não consiga sair de uma relação abusiva. As pessoas colocam para mim, Bianca, por que é tão difícil sair de um relacionamento destrutivo, considerando tudo que eu já sei, considerando o quanto esse abusador ele é nocivo, considerando o quanto eu tenho de prejuízo nessa relação, prejuízo material, prejuízo emocional, ou seja, por que é tão difícil se desligar de pessoas que são pessoas nocivas, são pessoas que trazem para você um sofrimento que você sabe que vai ser repetitivo, que você sabe que toda aquela situação vai permanecer, mas você não consegue sair. Quando nós vamos analisar a questão das razões que fazem com que as pessoas não consigam sair de relações tóxicas, a gente não pode perder de vista a multifatorialidade. Há uma multifatorialidade nesse contexto, ou seja, várias razões que fazem com que uma pessoa não consiga sair de uma relação abusiva. Quando nós estamos trazendo esse vídeo, nós estamos fazendo isso de uma forma didática, ou seja, alguns fatores predominantes que eu observo como pesquisadora na área, acompanhando pessoas que estão nessa situação há muitos anos, eu observo que esses fatores são os fatores que se repetem. Independentemente do contexto, você tem ali, quando eu digo independentemente do contexto, seja o contexto familiar, seja o contexto profissional, seja o contexto íntimo, amoroso, nós percebemos ali, eu percebo ali, que há sempre, esses fatores estão sempre presentes, eles vão se apresentar em diferentes panoramas. Muito bem, um primeiro fator que eu gostaria de destacar aqui é o sentimento de inferioridade da vítima. A vítima de abuso afetivo, às vezes, não tem consciência que ela se sente menos. Por que eu digo isso? Quando nós vamos analisar, observar o aspecto dentro da clínica, principalmente, a pessoa tem uma crença de que sem aquela pessoa ali, ou sem aquele contexto, ela não vai conseguir gerar algo positivo para a vida dela, ou seja, ela não consegue perceber que há um contexto melhor, porque lá no fundo ela se incapacita, lá no fundo ela se inferioriza e acredita que ela não consegue viver uma realidade além daquela ali. Considerando que a nossa realidade ela é construída a partir da maneira como nós nos pensamos, ou seja, se você se percebe como uma pessoa menos, se você não se concebe, não consegue se entender como alguém capaz de realizar algo diferente daquilo ali, você vai ter sempre o mesmo cenário. Você acaba, a pessoa numa relação abusiva, ela acaba vivendo todo dia um pouco mais da mesma coisa. Por quê? Porque ela, por se acreditar menos, ela vai continuar tendo as mesmas ligações, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Isso serve para qualquer coisa, gente. Quando você para analisar que a sua realidade reflete a forma como você se sente, a forma como você se concebe, você vai entender por que determinados vínculos são destrutivos e você permanece neles. Ou seja, a primeira crença que faz com que uma pessoa esteja cada vez mais atrelada a um relacionamento destrutivo é que ela se inferioriza diante da tomada de decisão, ou seja, ela não pode tomar uma decisão diferente na vida dela porque ela é menos. Então, se ela é menos, ela fica vivendo relações aquém das suas possibilidades. Fiquem atentos a essa questão. O sentimento de inferioridade, ele é extremamente complicado porque ele traz, nem sempre é fácil você perceber. Há uma série de fatores que são fatores sabotadores que geralmente a vítima naturaliza. Ah, não, um exemplo, eu estou com ele porque eu gosto, eu estou aqui para ajudar, eu tenho certeza que de alguma maneira eu vou poder ajudar. Mas ajudar dentro desse contexto do sentimento de inferioridade significa se anular. Isso é que é importante vocês estarem atentos. Quando uma pessoa num relacionamento desse se propõe a ficar a partir dessa alegação, ou seja, eu estou aqui para ajudar, ela está fazendo isso em detrimento de si mesma, e ela não se dá conta porque ela acredita que isso é ajuda, percebam? Aí está a autossabotagem. Se eu acho que eu tenho que ajudar, se a pessoa acredita que tem que ajudar
e nesse momento ela esquece de si, ela está acionando uma autossabotagem sob alegação de ajuda. Fiquem atentos, isso é um motivo forte. Um segundo motivo que passa, sem dúvida, pela expectativa com relação ao outro é: pessoas permanecem em relações abusivas porque elas acreditam que o abusador vai mudar. Essa é, então, disparadamente a que mais está presente nas estatísticas clínicas que a gente observa analisando esses casos. A vítima sempre alega, quando você tem uma repetição do comportamento destrutivo, a vítima sempre alega que o abusador vai mudar. Há expectativa, uma expectativa equivocada, de que aquele agressor vai se comportar de uma forma diferente. E essa expectativa gera o quê? Gera captura. Por quê? Porque se você fica criando uma relação onde há uma espera de que o outro vai apresentar um comportamento diferente, você fica refém dessa relação. É o primeiro tapa, o segundo tapa, o terceiro tapa, o milésimo tapa, e isso vai continuando sempre com uma ótica, do ponto de vista da vítima, de que ele vai, na próxima, com certeza ele vai melhorar. Então isso é importante, gente, porque o próprio abusador, ele cria esse contexto de expectativa. Fiquem atentos. Ele promete alguma coisa, seja direto ou indiretamente, de que ele, da próxima vez ele vai fazer diferente, da próxima vez não vai acontecer, ele estava nervoso, ou ela estava nervosa, enfim. Quando eu falo abusador, eu estou me referindo aos dois gêneros, independentemente de gênero, como eu sempre falo, o abuso afetivo ele pode afetar, ele pode estar presente, tanto em homens quanto em mulheres. Então, na realidade, essa expectativa de mudança faz com que você se distraia da sua vida. Preste atenção nisso, você fica esperando que o outro mude, e não só esperando, e aí tem uma coisa importante para destacar, quando você espera mudança por quê? Porque como você está inferiorizado, você está se achando menos, a mudança do outro vai reforçar em você um valor. Vou explicar melhor. Se eu me sinto menos, eu espero que as pessoas me validem. Se você se sente menos, você vai esperar que o abusador te valide. E essa validação vai sendo esperada a partir da expectativa que você tem de mudança. Conseguiram compreender isso? Gravem isso porque isso é importante. Você se sente menos, ao se sentir menos você fica refém da validação do outro, e essa validação ela é esperada nessa expectativa de que, não, da próxima vez ele vai mudar. Isso cria uma psicodinâmica de captura. Isso cria uma psicodinâmica extremamente séria, onde você vai cada vez mais adiando a sua necessidade de mudança. Então, assim, não é fácil sair de uma relação abusiva por causa dessa complexidade. Há uma complexidade de afetos que fazem com que você permaneça. Vou destacar um terceiro fator. Um terceiro fator fundamental tem a ver com o enfrentamento das pessoas que estão, digamos assim, as pessoas do seu meio social, seus amigos, a família. Há uma dificuldade de saída de uma relação abusiva, porque geralmente quem está num relacionamento abusivo íntimo, por exemplo, considerando o contexto aqui mais afetivo de relacionamento íntimo, amoroso, uma pessoa que está numa situação dessa, ela tem dificuldade de sair, por quê? Porque ela tem medo do enfrentamento da família, o enfrentamento dos amigos, a vergonha. Muitas pessoas trazem isso para mim. Bianca, eu tenho vergonha. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que aquele casal é um casal maravilhoso, é um casal que não tem quase problemas, porque há sempre uma tendência do abusador a querer manter as aparências e a vítima continua capturada, tentando manter também essas aparências. Então, quando ela sai do casamento, pode gerar um choque muito grande, se as pessoas não têm consciência, né, não têm conhecimento de como é a vida íntima dela, ela naturalmente fica com uma expectativa, assim, fica com um medo muito grande, né, uma expectativa ruim com relação a como é que as pessoas vão reagir. Então, isso é uma coisa que também captura essa aparência de um relacionamento positivo, que faz com que a pessoa permaneça. No contexto, por exemplo, do abuso familiar, por que é difícil
um quarto aspecto para a gente ir concluindo esse vídeo. Por que é tão difícil você sair de uma relação familiar destrutiva? Ali tem uma complexidade muito maior. Até porque quando envolve os laços consanguíneos, há todo um vínculo que é difícil de quebrar. Normalmente, considerando, por exemplo, uma mãe abusiva e uma pessoa que sabe que aquela mãe é nociva, que aquela mãe traz todo um processo, traz todo um contexto que é desagradável, enfim, cria todo um processo difícil naquele relacionamento e você fica com aquela sensação de que você não pode se afastar da mãe porque tem algo que pode ser considerado assim, enfim, uma ingratidão, tem todo um contexto às vezes que é até religioso. Por que as pessoas não conseguem quebrar vínculos com mães narcisistas? Tem vários fatores, como eu falei, mas isso acaba pesando muito no inconsciente, ou seja, mãe é uma relação sagrada, pai é uma relação sagrada, como se essa relação entre pais e filhos, por mais que seja uma relação que mereça respeito, mas como se isso funcionasse como uma licença para a mãe agredir, para o pai agredir. Então, já que ela é minha mãe, já que ele é meu pai, eu tenho que me submeter a isso. Isso é um equívoco, essa crença de que você tem que ficar numa relação com pai e com mãe de uma maneira destrutiva, nociva a você, como se o fato de você se afastar ou criar limites na relação fosse de alguma maneira comprometer um comportamento moral, um comportamento religioso, alguma coisa que você traz como sagrado. Então, assim, muitos pais abusivos se beneficiam dessa condição ou dessa crença para colocar na cabeça do filho que ele tem que estar ali a qualquer preço. E não é assim. Sem dúvida, o respeito aos pais, ele está presente e é algo que deveríamos cultivar. Entretanto, isso não significa consentir uma relação que seja uma relação nociva, uma relação de rebaixamento, uma relação que te desqualifica. Então, há que se pensar em aspectos importantes e tomada de atitudes que você consiga criar distanciamento. Sem dúvida, gente, tem muito mais aspectos que envolvem a dificuldade, mas eu trouxe alguns principais que fazem com que as pessoas permaneçam e consintam, sem dúvida, uma postura destrutiva, uma postura agressiva que venha do outro. Há que se considerar a necessidade do autoconhecimento, a necessidade de você buscar uma ajuda especializada, a necessidade de você aprender a compreender que o outro, ele está com você para que você possa compartilhar, para que você possa aprender junto. Numa relação abusiva, como eu sempre falo, há um desnivelamento. Um recebe mais e o outro não recebe quase nada. Então, se você continua ali, é porque você tem, para finalizar, e aí é o quinto aspecto para finalizar esse vídeo, considerando qualquer contexto, família, às vezes até a vida profissional, você fica numa relação abusiva porque você tem uma imagem distorcida do abusador. Esse é o aspecto que eu diria que é o fundamental de todos eles, né? Considerando tudo que eu falei, esse é o principal, sem dúvida. A imagem que você projeta, né, para o abusador, essa é uma imagem equivocada. Você acredita que ele o quê? Que ele é alguém diferente daquilo que você... daquilo que estão falando, ou seja, ele não é tão ruim assim, a minha mãe não é tão ruim assim, o meu pai não é tão ruim assim, o meu marido não é tão ruim assim, e por aí, o meu chefe não é tão ruim assim. Então, essa imagem distorcida do abusador, sem dúvida, responde por toda a dificuldade que você encontra para sair da relação, porque vai haver sempre uma desculpa, vai haver sempre uma concessão. Você sempre vai acreditar, em nome dessa imagem que você construiu dele, você vai acreditar que da próxima vez ele vai fazer diferente, porque tem uma imagem aqui que ele também manipulou você para que você acreditasse, e essa imagem vai comandando o teu psiquismo, comandando a maneira como você se relaciona com ele, e você, sem dúvida, acaba abrindo mão de valores que são valores extremamente importantes, em nome dessa imagem que você construiu, e que ele também, sem dúvida, reforçou e contribuiu também para que você continuasse refém dessa relação. Ok, pessoal? Vamos ficar por aqui com mais um Papo de Divã. É sempre um prazer. Estaremos juntos em
novos vídeos. Aqueles que gostaram, dê um like para que a gente possa compartilhar e ajudar mais pessoas. Aqueles que não estão inscritos no nosso Papo de Divã, se inscrevam. Sejam muito bem-vindos e até a próxima. Um grande beijo para todos.